Olá, Ana! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo direitinho? Vamos esperar uns Boa noite aí a minutinhos aí para os todos. nossos amigos entrarem. Vamos Muito ver se tá. bem. Deixa eu ver se tá todo mundo me vendo aqui, se não estou aparecendo só minha testa, que da outra vez me falaram que não estavam me vendo. Não, mas tá inteira, tá inteira. Que bom. A gente tem pedidos, né, Ana? Ah, é? Nós vamos esperar primeiro ver se as pessoas entram. Lupova, de longe, que bom ter a Lu aqui. Vamos ver. Lu Alberto, um beijo para você. Beto, beijo, Lu. Beijo a Celita aí. Beijo, Celita. Pronto, já mandamos os beijos. Muito bom. Ai, que bom. Jackson está dizendo que eu estou inteira. Que ótimo. Então você vai me avisando. Se eu perder aí um pedaço do meu vídeo, vocês me avisam. Você. Muito bom. Olha, vamos dar 2 minutinhos e a gente vai começar nosso assunto. Hoje vai ser um papo de Anas. Vai ser bacana, vai ser bom. Eu confesso que eu estava tensa aqui com a minha tecnologia, mas eu tive, olha, já acabou de cair aqui o meu aparato, então eu vou botar de outra maneira. Tá dando certo, né? Tá certinho, tá certinho. Você Então, tá tensa com a tecnologia, imagina eu. eu tive que pedir uma ajuda aqui para os universitários, mas acho que deu tudo certo. Sempre bom ter um universitário ao lado. A Júlia. Olha, isso, Rosana, Lilian, que bom ter vocês aqui com a gente. Gente. E a Tá, Aninha nasce. Marina, Denise, boa noite, pessoal. Muito bom. Boa noite, gente. Aninha, você quer começar se apresentando? Posso começar, né? Mas muita gente conhecida já sabe da velha guarda Mas aqui. de qualquer maneira, a gente tem que pensar que pode ter gente aí que não sabe quem nós somos. Então, vamos fazer o protocolo. Então, eu sou a Ana Cristina Cury, conhecida por Ana Cury, sou osteopata. E assim, no Registro Brasileiro de Osteopatia, sou professora do Instituto Brasileiro de Osteopatia. Temos uma história longa aí, né, que vem desde a dança, começa há mais de 30 anos atrás, né, Ana Paula? Um caminho bem antigo já para Isso eu vou começar. contar depois, hein? Só depois da sua Ah, tá bom, então apresentação, hein? não tem segredo. Então eu já fui, ó, já fui bailarina, hoje eu trabalho só como osteopata, então tá tudo muito bom, pronto. Então tá bom. Então vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Ana Paula Ferreira, sou osteopata, sou formada pelo IBO em 2002. A Ana formou um pouquinho depois de mim, né, Ana? Foi em 2005. Isso. Então eu sou formada desde 2002, sou membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas e ministro do aula no IBO desde que eu me formei, desde 2002, né? E de lá, desde que eu comecei a dar aula no IBO, eu já assumi algumas cadeiras aí diferentes. Então, eu e a Ana Cury, nós somos professoras do IBO desde que nós nos formamos. Mas a Ana já falou aí da dança, é porque hoje nós estávamos conversando aí, tivemos um encontro antes dessa nossa live, e eu estava perguntando para a Ana assim, antes da gente entrar no nosso assunto específico, né, há quanto tempo a gente se conhece? E aí a gente foi fazer contas, né, e já tem mais de 30 anos que eu conheço a Ana Cury, né? Porque nós nos conhecemos ainda na faculdade de fisioterapia. E a nossa história ainda é anterior à graduação de fisioterapia. Porque a gente estava se lembrando que a gente já tinha uma paixão antiga pela pesquisa naquela época, que a gente nem sabia que a gente ia fazer mestrado, doutorado, nada disso.
E nós nos encontramos com um projeto de melhorar a qualidade de vida em mulheres pós-mastectomizadas com projeto de dança. E naquela época, a dança nem era classificada, nem existia CBO naquela época, né? Então, nós duas precisávamos renovar nossa carteira do sindicato. Nós éramos sindicalizadas no Sindicato dos Profissionais de Dança. Então, eu e a Ana Cristina fomos lá para o centro do Rio de Janeiro para pegar a carteira nova, para poder conseguir fazer esse projeto, né? Aí você pode explicar melhor, né? O projeto de dança. O projeto que a gente ia aplicar no INCA, com mulheres mastectomizadas registradas no INCA. Eu só não lembro que fim foi dando, eu sei que a gente acabou não fechando esse projeto, essa ideia, mas a gente nem sabia que estava metida já em pesquisa naquela, né? Não era nem uma coisa assim pensada, né? E o mais interessante é que, assim, a gente dançando, um sindicato, né, carteira, com 2 ocupações já na fisioterapia, com a ocupação, né, da dança, 2 profissões diferentes, né? E é bom, né, a gente poder ter essa possibilidade de ser capaz, né, ter capacitação para trabalhar em 2 áreas diferentes, né? Acho que isso é muito legal. E eu fico pensando que já naquela época a gente já tinha essa ideia de querer ajudar pessoas e aumentar, então, o acesso das pessoas, né? Porque eram pessoas que não teriam acesso à dança, né? Então, isso aí foi muito legal. Então, a gente já começou lá aos 20 e pouquinhos anos pensando nisso. Foi muito legal. Mas vamos então começar... Logo aqui, ano passado, né? Foi pertinho, pouquinho tempo. Mas vamos começar então o nosso assunto falando sobre os osteopatas e a promoção da independência e atividade diária dos idosos. Bom, eu acho que a gente podia começar... Vai lá. Entrou aqui. Mas você já podia começar artigo, que é da Lu, mas que você foi uma colaboradora, que falava da osteopatia em idosos. Eu acho que isso já dá para a gente começar esse assunto. Sim. Acho que é muito legal. Isso aí foi o trabalho do DO, da Luciana Pova, né, que é minha parceiríssima de pesquisa, que foi publicado em 2011 e que nós fizemos, né? A Luciana foi a autora principal, eu colaborei, mas ela foi a autora principal, e que foi uma pesquisa feita num ambulatório de osteopatia que envolveu idosos, e a pergunta de pesquisa era se o tratamento manipulativo osteopático trazia benefícios à qualidade de vida dos idosos. Então, a Luciana Pova fez aplicou, foram 6 consultas osteopáticas nos idosos. Esse trabalho envolveu 21 idosos e durante 6 atendimentos, os atendimentos foram feitos, então... eu não sei se é a sua internet ou se é a minha, mas assim, tá meio falhando. Não sei se... Não, eu acho que a minha tá boa. Aí nossos amigos é que vão nos falar. Tá todo mundo me ouvindo? Oi? Acho que sim. Acho que sim. Vê se... Acho que tá todo mundo ouvindo. Anchieta, exatamente isso, lá no Anchieta. Então, a ideia foram 6 atendimentos feitos, então as 5 primeiras consultas foram com o intervalo de 1 semana e a 6ª consulta com intervalo de 15 dias. E aí se aplicou um questionário, que é o questionário RUCOL, e o resultado disso foi que os idosos atendidos com osteopatia, eles tiveram melhora na qualidade de vida no domínio físico, né, da qualidade de vida. Não tiveram melhoras no domínio meio ambiente, psicológico e relações pessoais, que a gente já esperava que eles não teriam também nesses quesitos, porque foi um tratamento curto, foram 50 dias, né? E eram pacientes lá no ambulatório, pacientes de baixa renda, e também englobava um grupo grande também de pacientes analfabetos, mas o que ficou muito, muito evidente para a gente é que melhorava no quesito físico, e isso
mostrou para a gente que eles tinham, então, adquiriam melhor independência e melhorava também a qualidade de vida desses idosos. Então, foi um primeiro trabalho feito com os idosos no ambulatório. Depois nós tínhamos projetos em ampliar essa pesquisa e fazer com um número maior e fazer com outro grupo controle e com os outros desfechos, mas aí a Luciana entrou no mestrado e foi para a linha de pesquisa de anatomia palpatória e eu também fui para essa mesma linha, então nós fizemos todos os estudos de acurácia e aí esse nosso projeto ficou na gaveta, mas a gente ainda tem muita vontade e ele já está com essa nossa live de hoje. Hoje eu já pensei, opa, vou começar a escrever o projeto de novo. Então, mas foi muito interessante. De repente a gente pega aluno aí para poder participar disso aí. Faz uma equipe grande de atendimento, né, com os alunos no ambulatório, pegando os idosos lá para poder fazer Mas foi bastante interessante porque 6 atendimentos de tratamento manipulativo osteopático já impactou na qualidade de vida desses idosos. Então, a gente agora precisa fazer um trabalho mais robusto e com um N maior. Sim. E com grupo controle. E isso também vem a corroborar com estudos que já foram feitos, inclusive nos Estados Unidos, também mostrando, inclusive, melhora de equilíbrio e melhora na marcha de idosos tratados com um tratamento manipulativo osteopático. Então, a gente tem um potencial aí para ajuda nesses pacientes. Isso é bem interessante. Fala um pouquinho da tua experiência. Desculpa, Ana. Não, mas por que é importante essa observação? Porque a gente tinha até comentado, né, que a gente está num processo de envelhecimento da população, né? Então, esses trabalhos, pesquisa com idoso, é uma coisa que deve ser feita e pensada cada vez mais, porque a gente sabe que daqui a alguns anos, 2050, não é isso? Que a gente vai ter uma população enorme, né, de pessoas idosas. Estaremos lá em 2050, nós seremos parte dessa população, e a gente ter trabalhos e pesquisas evidenciando o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida, né, dessa população, que vai ser uma população importante, né, para impacto em saúde pública, enfim. A estimativa da Organização Mundial de Saúde, inclusive, né, tem todo um trabalho para isso, para que tenha um envelhecimento saudável, né? A estimativa é que 2050, que o número de idosos acima de 65 anos no mundo vai dobrar do número que tem hoje para 2050. E tem uma preocupação muito grande, né, das doenças, são chamadas as doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, e toda a preocupação com a obesidade e os fatores de risco para essas doenças, né, que é a inabilidade, o uso do tabaco, o uso excessivo do álcool, e então uma preocupação muito grande. E aí entra o grande papel, né, de todas as, digamos assim, de todas as tipos de abordagem, principalmente não medicamentoso e promoção de saúde para o idoso, que possa auxiliar nesse combate a essas doenças não transmissíveis aí, que faz a meta da Organização Mundial de Saúde para a qualidade do envelhecimento. Então, assim, esse tema que a gente está trazendo, assim, do idoso, ele é muito importante, é muito importante. A gente vai ter que investir, né, nossos recursos e se capacitar para auxiliar no envelhecimento saudável, né? E aí tem várias metas em relação a isso, não só em relação à qualidade de vida, de atividade física, de alimentação. Então, sim. Tem muitas coisas aí. Fala um pouquinho para mim aí da tua experiência em relação aos idosos. Na verdade, assim, foi meu primeiro paciente da minha história, assim, paciente mesmo, que eu atendi em casa, já era um idosinho, quer dizer, o idosinho que hoje eu acho que é jovem, né, tinha 75 anos, na época eu achava um idosinho, hoje eu já acho um jovem de 75 anos, com uma sequela de AVC, e assim, como me chamava a atenção, como eu atendi em casa, né, e hoje a gente vê uma abordagem, né, as pessoas falando muito do cuidado que envolve o atendimento, né, que não é só você
executar uma tarefa, né? Uma manipulação, um exercício físico, mas o envolvimento, né, de todo mundo, como eu ia à casa desse paciente, né? Então você via a felicidade de ter alguém ali, era um dia especial que ele e a mulher dele se preparavam para me receber, era o dia que modificava o ambiente da casa, era um dia que eles queriam me oferecer o almoço especial, eu criava um movimento na casa, né? E aquela coisa de envolvê-los, né, em atividades diferentes, né, não só fazer um trabalho com ele especificamente, né, por conta das sequelas do AVC que ele tinha, né, mas eu envolvi a casa toda nesse movimento, né, e a gente acho que precisa pensar nisso, porque atender o idoso não é basicamente ver as alterações físicas dele, né? Mas tem todas as dificuldades que envolvem o meio em que ele está, né? Então, quando a gente tem um idoso, a gente precisa, num primeiro momento, olhar. Eu acho que a gente olha, né, essas características clínicas, né, que são várias comorbidades, depois a gente pode falar mais, mas assim, esse olhar que está em volta, né, a família, como é que ela está se comportando em relação àquele idoso, né, como fazer uma abordagem que vai ser um pouco mais inteira, né, que vai envolver filhos, né, que vai envolver estimular esse idoso a fazer uma atividade física, de adquirir a força, né, e eu lembro que isso foi desse senhor, né, que era uma pessoa muito querida, né, até hoje, né, a gente fala muito disso, né, como a senhorinha que eu atendi no consultório, dificuldade dela, que ela veio toda triste, porque aos 92 anos foi dito a ela que a coluna dela era muito feia. Aí eu olhei assim, mas a senhora tem dor desde quando? Ela falou assim, há 2 meses. Daí eu falei assim, mas a sua coluna tem 92 anos, né? E só há 2 meses que a senhora sente dor, né? E aí fazer todo esse carinho, né, para descobrir que da onde está vindo essa dor, até ela falar que o filho dela está indo embora do estado, que está casando com uma mulher que não se comunica com a família, e aí, assim, a senhora foi fazendo o quê? Não, eu fico sentado o dia inteiro. Então, todas as atividades que ela fazia anteriormente, ela parou de fazer, ela deprimiu, e aí a gente vê que o em volta, né, é muito importante, né? Então, e sempre me moveu o idoso para eu poder, que eles aceitam esse carinho, né? Eles recebem esse acolhimento, né? Quando a gente vai falando, eles escutam bem, né? Eu acho que, né, ao longo desses muitos anos já de trabalho, né, eu sempre tive muito idoso, né? Então, eu acho que é uma coisa que me dá muito prazer. Então, pegando um gancho que você está falando, né? Eu acho que é muito importante isso do esclarecimento, né? Porque o que a gente faz dentro da nossa abordagem, né, osteopática, não é só o que a gente faz de hands-on, de tratamento manipulativo, né? Isso engloba o que a gente faz de aconselhamento, o que a gente tem de escuta, o que a gente vai dar de orientação em relação à vida saudável, isso tudo conta, mas também a forma que a gente vai se comunicar com esse idoso, né? Então, por exemplo, foi muito importante você esclarecer para essa senhora que o que ela recebeu de informação, que a coluna estava muito feia, né? Que foi importante ter esse registro da coluna feia, né? Não nessa forma, catastrofizando ela que a coluna estava feia, mas uma senhora de 97 anos, a gente tem que excluir uma série de problemas de doenças, né? De alterações estruturais que podem acontecer numa senhora dessa idade, né? Para a gente poder achar que é alguma outra coisa, né? Então, Sim, assim, esse jeito de explicar de que não foi em vão ela ter feito a avaliação, mas que aquilo ali não reflete o que ela, na verdade, o que ela está sentindo, né? Assim, até essa forma de não confundir o idoso, não deixar ele, porque às vezes a gente como profissional tem que tomar cuidado também de não deixar aquela pessoa mais insegura. Ué, mas um falou uma coisa, você está falando exatamente. outra coisa?
Então, assim, a gente também tem que se colocar nesse papel de que eu vou mais ajudar ou eu vou mais confundir, né? Então, isso, assim, precisa de uma habilidade também na fala, e eu sempre tento falar para eles assim, não, olha só, isso aqui foi feito para a gente excluir outras coisas que não tem aqui. Que bom, né? Que não tem uma fratura, que bom que não tem uma infecção, que Exatamente. bom que não tem um processo maior, mas agora isso aqui não é a causa do seu problema, a gente vai achar uma outra causa para o seu problema, que pode estar na função, que pode estar no seu estresse, que pode estar em outra situação. Porque eu, às vezes, vejo que os idosos também chegam com informações muito conflitantes de vários profissionais da saúde, que eles ficam mais confusos do que ajuda, né? Então, a gente, nessa hora, sem dúvida. tem que pensar também na hora de comunicar com eles, né? E outra questão... Porque eu acho que, às vezes, muita gente, né, falando e dando orientação. O filho que acha uma coisa, a filha já acha outra, o médico acha uma terceira coisa, e assim vai. E outra coisa também que eu acho importante, né, é que é o desempoderamento do idoso porque é idoso, né? Muito importante. Assim, quantos idosos a gente recebe no consultório que eles estão completamente lúcidos, né? Então, eles vêm ao consultório e vêm com os filhos ou vêm com o acompanhante. E eu entendo, eu me coloco no lugar daquela família que está angustiada porque tem medo que a mãe vai cair, que o pai vai cair, que vai ter quedas. Mas, por outro lado, a gente também precisa fazer esse meio de campo, esse idoso. E isso também não é saudável, porque ele pode pensar, ele pode fazer parte de nós, só que a gente pode achar uma decisão conjunta que seja responsável, né? Então, assim, nessa questão da atividade de vida diária, por exemplo, eu não sei se você encontra isso às vezes, por exemplo, a questão do cuidador. Eu tenho uma fala para eles dizendo assim, olha só, o cuidador é o seu anjinho da guarda, ele não vai fazer para você as coisas, mas ele está aqui para garantir que você não caia. Então, vamos inverter essa situação, não vamos ver ele como uma pessoa ruim, vamos ver ele como uma segurança para você. O seu filho vai ficar tranquilo que essa pessoa, mas ele não vai substituir você. Sabe? Então, assim, a gente, né, tem que fazer esse meio de campo também para tentar trazer uma harmonia para essa família. E a outra coisa, assim, aquele anjo da guarda, esse cuidador, tomar o cuidado para não fazer as atividades que o próprio idoso tem condição de realizar ainda, né? Que também é a infantilização do idoso, que isso também não é uma coisa boa, porque mantê-lo com alguma autonomia, né, um entendimento de que ele é capaz ainda de realizar determinadas tarefas, isso dá a ele autoestima, né? Então é muito importante a gente tentar o meio do caminho, né, para que haja uma satisfação de todos os lados, né? Ana, mas aí você não acha também que às vezes para esse cuidador também falta uma conversa? Porque o que eu vejo no consultório é assim, se eu paro e converso com esse cuidador e ele entende que, olha só, é muito melhor do que você levantar ele, é você ter a paciência de esperar ele 4 minutos que ele levante sozinho, sem deixar ele cair, porque ele vai ganhar muito mais. E depois a pessoa entende isso e todo mundo melhora, porque a pessoa faz menos força, o idoso se fortalece porque está fazendo atividade sozinho, sabe? E aí fica melhor para todo mundo, né? Então, eu acho que tem que ter assim Às vezes faz falta o cuidador ir junto, né? Às vezes faz falta para poder ter essa conversa com ele. Tá caindo aqui. Né? Que é poder também orientar quanto uma atividade física também. De repente, esse cuidador levar esse idosinho fazer um exercício na praia, ir na praça, fazer para ele também ter essa prática para ganhar força. Quanto mais força, mais autonomia, né? Ele vai ter mais controle motor, né? Que também é importante, a gente sabe, né? Da condição de que a força, a qualidade, a atividade física, né? Está intimamente relacionada com a capacitação de equilíbrio e executar tarefas e condicionamento mental, né? Evitar a demência, isso tudo faz parte, é um processo, né? Então, a gente orienta tudo, né?
E aí, importante, né, tá atualizada em relação às diretrizes para atividade física, acima de 65 anos. É muito fácil achar essas diretrizes, a mais básica da Organização Mundial de Saúde. Olha, o idoso acima de 65 anos tem que fazer atividade leve, pelo menos 150 minutos de atividade por semana, chegando a 300 minutos por semana. Deve fazer 3 vezes por semana de atividade de equilíbrio. E, se possível, 2 vezes na semana de atividade de força, que englobe os grandes músculos. Isso são orientações básicas, né? Então, assim, e tirar também um pouco da família e também do próprio idoso aquele preconceito de que, porque eu estou velhinho, eu não devo fazer atividade, academia nem pensar, atividade com força nem pensar. Então, assim, faz parte da gente estar bem atualizado para dizer, não é nada disso não, olha só, as diretrizes falam que a gente tem que ter a força mesmo, é ganhar massa muscular, tem que ir lá e tem que treinar, né? Tem que ver o músculo aparecer. Então, assim, porque eu vejo que muitos chegam no consultório com um discurso assim, não, mas me falaram que eu tenho que fazer bem fraquinho, porque eu já tenho 80 anos. Olha, não é isso não, a ciência não está falando isso pra gente. Né? É a coisa de ter ideia da fragilidade, né? E que é muito frágil, tem que tomar cuidado. E que, na verdade, a gente sabe que isso vai ser melhor, né? A partir do momento que ele vai ganhando mais força, né? Inclusive vai diminuir as dores que vão estar presentes, que vão fazer parte daquela condição, né, do idoso, ele vai conseguir lidar melhor com aquela dor, porque ele vai adquirir força, ele vai conseguir mais condicionamento para executar as atividades. Então, assim, é ele entender, né? A gente conseguir explicar, olha, o músculo é ele que vai te dar força para fazer as coisas. Você não é tão fraquinho assim, né? O organismo pode reagir. E todos os outros benefícios que vêm junto com isso, né? Os benefícios vasculares, a diminuição do edema, todos os benefícios, a melhora do sistema gastrointestinal, que melhora no idoso com atividade física, a disposição, né? E a cognição para tudo isso. Então, isso é legal. E outra coisa também que me chama a atenção aqui também das atividades em grupo, né? De como a gente pode também incentivar. Eu estou me lembrando aqui de uma senhora que eu atendi que tinha quase 80 anos e eu estava falando para ela, não, olha só, a gente vai fazer metas muito simples, eu quero só que a senhora saia para caminhar 3, 4, vamos começar com 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, 20 minutos com a sua acompanhante, já estou muito satisfeita. Mas eu acho que a senhora está muito sozinha, tá precisando. Vamos pensar, o que a senhora gostaria de fazer? Ela falou para mim, olha, o meu sonho era estudar italiano, mas agora com essa idade, né, estudar italiano, minha família fica dizendo, para que eu vou estudar italiano? Eu não vou na Itália nunca. Eu falei, não, mas vamos lá, vamos estudar italiano, vou procurar um professor de italiano para a senhora. Vamos fazer porque o sonho dela é estudar italiano. Gente, uma pessoa com essa idade que quer estudar italiano, para cognição, maravilhoso, né? Então, isso aí da gente incentivar... É um exercício do cérebro, né? Agora, Ana, sabe o que eu queria que a gente falasse um pouco do assunto? São os cuidados que a gente tem que ter, de uma forma geral, né? De todos os profissionais que trabalham com terapia manual, eu acho que tem que ter um cuidado um pouco maior para trabalhar com idoso. Sim. Porque o idoso, né? Claro que a gente tem idosos muito saudáveis, mas a gente tem idosos que têm muita comorbidade, né? Então, esses idosos, quando vão chegar para a gente tem que ter um tipo de avaliação bastante cuidadosa. Por quê? Porque a gente vai atender idoso que tem diabetes, fragilidade, idoso que faz uso de medicação anticoagulante, idoso que tem várias alterações que faz parte, né? Idoso que vai ter hipotensão postural e que você vai ter que tomar cuidado lá só de mudar ele de decúbito. Idoso que vai ter osteoporose alteração altíssima, de equilíbrio, tudo isso. né? Então, eu acho que a gente podia trazer para essa conversa, né? É que a pessoa que vai trabalhar com idoso, ela tem que ter um conhecimento clínico para ter um atendimento responsável, né? É claro que, assim, não tem uma contraindicação
absoluta, né? As diretrizes, assim, não as diretrizes, porque não tem uma diretriz estabelecida, mas a comunidade osteopática, de uma forma geral, pelos questionários, principalmente questionário da Associação Americana de Osteopatia, coloca que os osteopatas, de uma forma geral, não utilizam técnicas estruturais diretas acima de 65 anos. A gente sabe que não é porque a pessoa tem 64, você pode utilizar a técnica estrutural direta, e tem Descartar. 66 e não pode, né? Porque vai ter gente com 50 que você não vai fazer técnica estrutural direta. Para poder fazer. Né? Exatamente. Então, isso tudo é muito relativo. E pegando essa linha de que a gente atende, o paciente é único, né? E você nunca vai ter um encontro igual com aquele mesmo paciente, com aquela mesma pessoa que vem ao teu consultório, porque nem ela vai ser igual e nem você vai ser igual no próximo encontro, né? Se a gente pensar assim. Sim. Então, desse cuidado que tem que ter, o que me faz pensar é de que, assim, não dá para atender um idoso com pressa. Não dá para cortar o caminho no atendimento do idoso, entendeu? Ah, só uma dorzinha aqui, eu vou dar um jeitinho. Não dá, né? Não dá. Porque é muita responsabilidade, né? Então, a ficha do idoso, o idoso que vem para você a primeira vez, você tem que ter paciência, vai ter que fazer a ficha completa, vai ter que ouvir o histórico todo, né? Então, assim, quem não tem paciência não pode atender idoso. Exatamente. Né? Tem idoso que você vai ter cuidado para não atendê-lo. Exatamente. Tem idoso que você vai colher aquela história toda e vai falar, olha, eu acho que você tem que voltar para o seu médico clínico e depois que você for a ele, a gente conversa. Pronto. E essa vai ser a consulta de hoje, não é? Então, eu acho que além do conhecimento de técnicas e de avaliação osteopática, a pessoa vai ter que ter um cuidado clínico um pouco mais aguçado. Minucioso, né? Cuidadoso. Eu acho cuidadoso, porque tem várias questões que ficam, às vezes, assim, meio que debaixo do lençol, que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, que o idoso vai falando, às vezes ele esquece algumas coisas, e a gente, na clínica, a gente tem que fazer com que todas essas alterações venham à tona. Né? Um idoso que está se queixando de dor cervical, você tem que tomar cuidado, como é que está toda aquela parte articular, como é que está a artéria, a estrutura dos vasos já são diferentes, a túnica do vaso é outra, já tem uma rigidez naquilo tudo, tem osteófitos, e se ele não vem com nenhum exame, a gente vai ter que tomar mais cuidado ainda, né? Então a gente precisa, é só uma artrose, não, mas às vezes não é só uma artrose, né? As alterações vasculares podem nos dar várias alterações, né, de manifestação clínica, né? Às vezes ele já é um diabético, ainda além das alterações vasculares, tem as manifestações neurais, e a gente vai ter que olhar ele todo, né, e ver o que pode fazer ou não fazer com ele, né? Então, assim, realmente tem que ter um olhar diferenciado, não correr riscos com o idoso, né? Poder fazer. E é isso, a gente vai ver pessoas com 56 anos, 57, às vezes também tão comprometido, né? Às vezes um de 65 nem tão comprometido, né? E a gente tem que fazer esse discernimento, né? Esse olhar todo. E outra coisa que também chama atenção é que hoje em dia a gente também tem idosos, né? Que estão inteiraços, né? Que chegam para a gente no consultório, que você vai colher a ficha, fala a data do nascimento, você tem até que fazer conta para ter certeza absoluta. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas que estão aparentemente muito bem e que estão indo para a academia, que vão para a academia 6 vezes na semana, não quer dizer que para essas pessoas a gente não tem que fazer a nossa anamnese bastante aprofundada, porque muitos deles têm muitas comorbidades, apesar de parecerem muito bem, né? Então, para esses a gente também vai ter que tomar bastante cuidado na hora de tratar, né? Então, fica a dica de que o que olha por fora, a gente não está olhando por dentro. Então, tem que tomar cuidado né, na hora de cuidar. Tinha pensado aqui numa coisa que eu esqueci que eu ia trazer
mas esqueci. Vamos lá, o que você tem aí para falar? Olha, gente, eu esqueci de falar no começo que esse nosso assunto de hoje não ia ter nem entrevistador, nem entrevistado, que ia ser um papo só de Anas. Então, a gente ia falando à medida que o assunto aparecesse. Não, tem muitas coisas assim que é interessante envolver o idoso, né? Assim, uma delas são as atividades lúdicas, né? Você falou da coisa do coletivo, do social, mas tem muitas coisas que envolvem, né? Vai falar italiano, mas tem a arte-terapia, a musicoterapia, tem uma série de coisas que a dança. A dança você pode envolver não só a coletividade, né? A gente está em pandemia, a gente sabe, está todo mundo mais recluso, né? Mas assim, são atividades, a dança envolve tanta coisa, desculpa, mas assim, a todos, mas assim, a dança é a minha paixão, e assim, e para mim eu acho que não existe uma atividade mais completa que a dança, né? Então assim, a gente tem todo um trabalho cognitivo, porque você usa memória, usa movimento, você tem que usar força muscular, você tem que ter ritmo, porque você tem que estar dentro da música, você tem o contato com o seu corpo, com o seu envolvimento, com o outro, porque você muitas vezes tem que fazer uma correlação com uma outra pessoa. Então, eu acho que envolver esse idoso em atividades que ele possa trocar com outras pessoas, né? E aí vem a dança por conta da atividade física. Aninha, e tem as danças circulares, que para os idosos que nunca dançaram é muito legal, porque trabalha muitas coisas, coordenação, está nas práticas integrativas. A dança circular é muito legal, porque assim, eles não são passos muito elaborados, mas trabalha muita noção de direção, então trabalha muito com memória, sabe? É bastante interessante. E eu participei de um seminário de danças circulares dos idosos, mas assim, eram idosas, assim, bem idosas, e elas adoravam, estavam bem, muito legal. Ô, Ana, uma pergunta para você. Vamos lá, o que você acha disso, né? O idoso, pergunta não, perdi aqui uma frase. Reflexão? É uma reflexão. O idoso é uma pessoa que precisa de tratamento continuado. Sim ou não? Não. Não, ele não precisa de nenhum tratamento continuado. Eu vou falar, eu tenho uma avó, para quem não sabe, de 107 anos, tá? Ela completou em abril 107 anos. E eu tive uma sorte de poder atendê-la. Ela caiu em casa há uns anos atrás, não tem tantos anos, não, ela caiu, mas não teve fratura, não teve nada. E eu atendi ela na casa dela. Ela não mora na mesma cidade que eu, ela mora em outra cidade, e em outro estado, inclusive, e toda vez que eu vou para lá, eu a visito, né? E eu fiz algumas abordagens, né? Que ela tinha caído sentada, ela estava com dor na bacia, e eu fui me movimentando. E depois eu tive com ela um tempo atrás, ela perguntou para mim que ela não tinha dor, a dor dela logo passou. E naquela época que eu atendi, ela me perguntava dos exercícios que ela podia fazer em casa com os braços que ela queria muito. Aí eu fiz algumas coisas para ela e ela falou, eu ando muito. No início desse ano, antes da pandemia, eu tive com ela e ela veio me perguntar o que eu achava, que ela ia, aos domingos, ela ia à missa a pé, voltava de táxi, e que ela andava 3 quarteirões para chegar na missa. Eu fiquei olhando assim, aos 107 anos, aí eu virei e falei assim, vovó, nem gente de 20 anos às vezes faz isso, mas você acha que isso é muito bom para mim? Eu falei, eu acho que isso é excelente. Ela falou assim, quando não tem missa, eu ando a volta no quarteirão todo dia. E agora, assim, com a chuva, quando tem chuva, eu fico andando no quarteirão dentro de casa, o tempo que eu ando para dar a volta no quarteirão. O que eu acho disso? Eu virei e falei assim, não deixe de fazer isso nunca, né? E assim, ainda lúcida, né? Então manter a atividade, ela não está em tratamento, ela nunca teve em tratamento, por exemplo, tratamento continuado. Acho que eu a vi uma vez e ela sempre fez as coisas dela de caminhar, fazer exercícios em casa. Então, assim,
eu acho que essa autonomia, né, de você manter o idoso com uma característica de paciente, eu acho que não é bacana, assim. Então, Né? Acho que eles... eu trouxe esse assunto, que às vezes acontece comigo, e acho que vários de vocês devem passar por isso, né? A gente vai tratando da família, né? Vem uma pessoa e depois vai trazer o marido, que depois vai trazer o filho, que depois vai trazer a mãe, que depois vai trazer a sogra, né? E aí já me aconteceu de receber idosos no consultório que nitidamente a pessoa está vindo para dizer assim, olha, eu estou fazendo tratamento 2 vezes na semana porque alguém me falou que eu tenho artrose no pescoço e eu tenho que fazer tratamento continuado. E aí eu falo, a senhora tem dor? Não, eu não tenho dor. Não tenho mais dor, eu já tive dor. Aí o que acontece? Eu não consigo rodar minha cabeça toda para o lado direito. Sim, isso atrapalha a senhora de quê? Não, não me atrapalha para nada. Sim. Então a senhora dorme bem, a senhora come bem, a senhora faz todas as suas... Eu faço todas as minhas atividades. Então a senhora não precisa fazer tratamento continuado nenhum. A senhora vai fazer o exercício, faz o exercício que a senhora quiser, vai para a academia, vai para o pilates, faz aula de dança, faz o que quiser. Não precisa fazer tratamento continuado. Então, assim, várias vezes eu vejo pessoas idosas sendo... não obrigadas, claro que eu tenho livre-arbítrio de dizer que eu não vou fazer, mas caindo nessa, tipo, uma cilada, ou achando que porque elas são idosas e porque elas têm doenças degenerativas, né? Que eu falo, olha, isso é da própria idade, é igual ruga, é igual cabelo branco, todo mundo vai ter. Se você estiver bem, tá tudo certo. E elas se sentem obrigadas a ficar fazendo tratamentos continuados. E quando muitas vezes elas mesmas estão muito chateadas de estar fazendo tratamento continuado, está roubando tempo de fazer outras coisas. Claro que tem outras que o tratamento continuado faz parte da vida social delas. E está tudo certo. E o que eu falo, não tem problema nenhum. Faça lá o seu tratamento. Você sai de casa, você está feliz com isso? Está tudo certo. Mas tem outras, né? Tem uma parte que não está feliz com isso. E aí, como a gente fala que é único, que aquela pessoa é única e a gente tem que ouvir o que é melhor para aquela pessoa, para essa pessoa que está infeliz, ela não está feliz fazendo tratamento continuado. Então, ela não precisa fazer tratamento continuado, né? Então, eu não sei como é que é a tua prática, mas eu lá no consultório, quando eu atendo idoso, às vezes eles perguntam assim, quando é que eu tenho que voltar aqui? Eu digo, você que vai me responder quando é que você tem que voltar aqui. Você volta aqui quando você quiser. Olha, eu vou estar aqui. A hora que você achar que você precisa, você volta aqui. Mas eu não vou dizer para você que você tem que voltar aqui. Porque, assim, não tem uma obrigatoriedade, né? Exatamente, né? A pessoa... Não, uma coisa. Porque daí você tira aquela condição. Ele é mais uma pessoa, é um indivíduo. Não é um paciente, né, de um tratamento eterno, né? Eu acho que tem que dar autonomia de poder fazer outras coisas, né? Ou então vem para um processo, né? Ou vem para um processo. Olha, veio para um processo, teve um problema, e muitas vezes, por exemplo, você veio para um problema, você sabe que precisa de uma reabilitação, você indica essa pessoa para uma fisioterapia para a reabilitação. Acabou aquela reabilitação? Tchau, acabou, vai para atividade física e pronto, é isso que vai acontecer, né? Então, assim, acho que precisa ficar esclarecido, né? Mas eu acho que com essa tendência global de aumento das pessoas acima de 65 anos, a gente vai ter que se preparar para isso, né? E se preparar para cada vez receber mais idosos e cada vez ajudar mais idosos e também estar adaptado e estar também atualizado nas pesquisas e nas diretrizes para auxiliar na promoção e na prevenção, né, da saúde do idoso, né? Então, e por isso é que faz parte já, né, em toda a formação do Patas, claro que no IBO essa parte da formação ela está dentro, ela tá dentro da formação de base, né? Porque quando você vai falar de visceral, você fala dos idosos. Quando eu vou falar de cervical, eu falo dos idosos dentro da cervical, assim como eu abordo coisas de pediatria dentro da cervical. E eu tenho certeza lá que quando a professora Letícia vai falar de
de lombar e de membros Lombar. inferiores, ela vai abordar a parte de idosos junto com isso, mas em outras formações, né, na faculdade mesmo, tem cadeiras já específicas para geriatria, gerontologia, já são cadeiras separadas para isso. Por quê? Porque é uma parte que a gente tem que se preparar para isso, né? E outra coisa muito importante é toda a política de prevenção de queda no idoso, porque tem muitas consequências a queda no idoso, né? Então, é muito melhor que a gente faça prevenção de quedas do que a gente vá tratar a consequência das quedas, né? Após, exatamente. E aí a prevenção de quedas, ela diz respeito, claro, à força muscular, não tem dúvida, ao equilíbrio, mas também de todos os cuidados dentro de casa, né? E isso, todas as diretrizes já estão muito bem estabelecidas de todos os cuidados, né? Por exemplo, as barras de proteção no banheiro, o cuidado com os tapetes, né? Os espaços entre os móveis. Então, assim, a gente como profissional da saúde também, né? Porque o próprio idoso, ele não sabe o momento que ele tem que dar esse passo, né? Porque ele também não reconhece qual é o momento que ele tem que tomar o cuidado com isso, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente também tem que dar uma avisada. E outra coisa importante que eu vejo é a questão da visão, né? É que o idoso precisa fazer o exame oftalmológico regular. Oftalmológico. E auditivo, né? Fazer a perda auditiva, né? A perda auditiva é fundamental. Tem outra coisa que é interessante, que às vezes a gente passa desapercebido, mas toda a parte de odonto também, né, que pode dar uma série de outras alterações dos focos dentários, que às vezes eles não estão indo como deveria, né, aos seus odontologistas, fazer toda a higiene, e que pode ter lá alterações, fazer foco, e isso ser um problema sistêmico, né? Então, é o conjunto, né, dos sistemas, né? Então é assim, importante isso. Eu acho que a gente agora tem uns minutinhos, eu acho que para a gente ir iniciando um fechamento, eu acho que primeiro que a gente pode deixar registrado é assim, o idoso, quando vem para o consultório da gente, quando ele busca um osteopata, ele não precisa ter um problema específico para vir ao osteopata. A gente vai tratar o idoso como qualquer outra pessoa que venha ao osteopata. Então, o idoso pode ter problema neurológico, pode vir ao osteopata. Problema reumático, pode vir ao osteopata. Ele pode ter dor musculoesquelética, pode ser aguda, pode ser crônica, ele pode vir ao osteopata. Inclusive, tem trabalhos mostrando que os idosos eles se beneficiam de problemas respiratórios, neurológicos e musculoesqueléticos, né? Mas qualquer problema, inclusive eles podem vir ao osteopata para avaliação preventiva, né? Então, eles não precisam ter um problema único e exclusivamente musculoesquelético. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, e também... A gente vai ver que eles... Vai, pode falar. Não, porque eu acho que, assim, dentro disso tudo eles vão ter sempre alterações digestivas, eles podem vir com isso, que vai ter desconforto, é uma respiração mais difícil, né? Então, se você tem alteração cardiorrespiratória, um tórax que tem uma mobilidade mais reduzida, isso vai alterar também esse mecanismo todo do sistema visceral, músculo esquelético, está tudo meio que envolvido, né, num indivíduo, né, num organismo, né? Então, ele pode vir por várias razões que ele tiver necessidade, né, de fazer uma avaliação. Então, não necessariamente é porque ele tem uma dor no quadril, ou, entendeu? Não somente por isso. Não precisa ter um problema específico. Outra coisa, o idoso, assim como qualquer outra pessoa que venha nos procurar, não tem um protocolo específico para ele, a gente vai fazer uma avaliação própria para esse idoso, só que para o idoso nós vamos ter um cuidado especial nas comorbidades e no tipo de técnica que a gente vai aplicar para esse idoso, sabendo que algumas técnicas não vão ser utilizadas porque elas vão ser mais perigosas no idoso do que na pessoa adulta, né? E também sabendo que esse idoso, a gente vai, além de atender ele, né, com o que a gente vai fazer de técnicas manipulativas, a gente vai focar em tudo que for de orientação,
não só para o idoso, mas para a família e para os acompanhantes, né? E tentar sempre ter o foco de que o cuidado ele não é só para o físico, é o cuidado cognitivo, é o cuidado de orientação, socialização, né? Então, que engloba essa esfera da família, né? Então, acho que essa é a orientação da nossa... alimentação, que também acho que é importante, a gente acabou não falando, mas assim, né, saber como é que está essa alimentação desse idoso, se ele se alimenta bem, de forma saudável, né? Não é saber se ele come muito ou come pouco, mas se é saudável, se ele se hidrata, né? A a gente não falou hidratação da hidratação. Hidratação é importantíssima, né? Porque uma coisa que me não chama muita reconhece. atenção é que o idoso, né, com a idade, ele vai tendo atrofia do centro da sede. Então, ele não reconhece que ele tem sede, né? E aí, se a gente consegue dizer para ele que ele não vai ter vontade de beber, consegue entrar numa estratégia de hidratação. Então, assim, tem que estar claro para ele, né? E a gente tem que explicar por quê. Não é porque ele tem sede ou não tem sede, mas é explicar para ele a necessidade da hidratação, né? Qual a importância disso, né? Dele poder sempre que oferecerem água, ele aceitar, né? Ou ele ter a garrafinha de água dele, que ele possa lembrar de beber aquela água da garrafinha. Eu acho que é montar uma estratégia, né? Isso. Que ele E também desidrata fácil. lembrar ele que ele pode ver a cor da urina, que é uma coisa que ajuda, apesar dele tomar muitos remédios que mexem com a coloração da urina, mas a urina da tarde dá para ele controlar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode ajudar, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o nosso tempinho vai chegar ao fim daqui a pouco. Eu não quero que que a gente seja desligado, né? Mas eu acho que foi um bom papo, né? Eu acho que deu para a gente falar de bastante coisa aí, né? E vamos ver, então, se... E ajudar a promoção de saúde, né? Para essa população aí que merece cuidado. A gente vai chegar lá em 2050. Ai, meu Deus. E vamos ver se a gente coloca para frente mais esse projeto, para a gente colocar mais um projetinho de pesquisa lá no nosso ambulatório para a saúde dos idosos. Eu acho que vai ser muito bom. Se a gente tiver um projeto desse focado para os idosos, vai ser muito bacana. Vai ser nosso próximo. Tá bom, querida? É o próximo. Boa ideia, tá ótimo. Então, um beijo para você. Maravilha. Beijo, beijo. Boa noite a todos, gente. Boa noite, gente. Obrigada aí pela audiência.